Olá, boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode me seguir no Instagram. Eu vou deixar na descrição. Vamos já começar aqui. Mais um minutinho. Hoje o tema é bom, hein? Para quem acha que sabe tudo de renda fixa, hoje é o dia para testar os conhecimentos. Bem, os avisos da aula passada também servem para essa aula. Eu vou passar slides, então quem tiver tablet para assistir fica melhor para ler, mas eu vou ler tudo que foi importante do slide para que ninguém seja prejudicado, né? Eu acho que essa live vai acabar sendo mais curta do que a primeira aula, então já vão mandando perguntas aí durante a live que ao final eu vou responder, tá? E com certeza eu vou ficar até todas as dúvidas serem tiradas. Vou esperar só mais um pouquinho para começar. Renda fixa. Quem já investe em renda fixa? Bota aí para mim. E que tipo de renda fixa vocês investem? Agora é hora para começar. Aprender hoje para já amanhã começar a comprar títulos de renda fixa. É isso daí. Você compra títulos de renda fixa. Então, acho que todo mundo estudando aí para começar a investir. Vamos lá então. Gente, introduçãozinha básica. Não dá pra gente falar de renda fixa sem fazer essa introdução, tá? É uma frase chocante para alguns, mas a verdade é que não existe renda fixa. Não existe renda fixa da forma como vocês imaginam que é, tá? Existe uma classe de investimento chamada renda fixa, só que tem uma variável, sempre tem uma variável nessa renda fixa. Ou você não sabe exatamente qual vai ser o seu valor nominal ao final do período, ou você não sabe qual que vai ser o seu valor real no final do período. A gente vai falar sobre isso. Mas é importante saber que existe sempre uma variável em qualquer tipo de investimento. E na renda fixa não é diferente, tá? Então, renda fixa, estritamente falando, da forma como vocês talvez imaginem, não existe, tá? Então, o que é renda fixa, propriamente dito? Gente, renda fixa é um tipo de investimento que você, no momento da compra, no momento que você investe, você já sabe qual que vai ser o cálculo da sua taxa de retorno ao final do período. É importante falar que você sabe qual vai ser o cálculo e não a taxa em si, porque a taxa pode variar. E é sobre isso que a gente vai falar. Para entender isso, eu peço muita atenção de quem está assistindo, que é a diferença entre um investimento pré-fixado e um investimento pós-fixado. Isso é essencial no mundo da renda fixa. Por quê? O investimento pré-fixado é aquele mais fácil de todos. É aquele momento em que você, no momento da compra, no momento que você vai investir, está lá escrito assim, a rentabilidade é de 10% ao ano, a rentabilidade é de 8% ao ano, a rentabilidade é de 6% ao ano.
qualquer que seja o número, é um valor fixo, é um valor pré-definido. Você já sabe qual que vai ser a sua rentabilidade. Nunca vai ser uma rentabilidade de 11% se você contratou uma rentabilidade de 10%. Tá? Isso considerando, obviamente, que você vai levar o investimento até o final. Então, esse que é o investimento pré-fixado. Qual a diferença do pré-fixado para o pós-fixado? O pós-fixado, você vincula ele a alguma outra taxa. Então, é sempre assim, é 100% do CDI. É 100% da Selic. É 70% da Selic, no caso da poupança. É 115% do CDI. É IPCA mais 3. Então, sempre vai ter uma variável. Tá? Então é a Selic, é o CDI, é o IPCA, é qualquer outro indexador que pode existir em renda fixa, existem diversos, mas os principais são esses que eu citei. Mas é importante vocês saberem que existe uma variável. Então no momento da compra, você sabe que você vai render alguma coisa da Selic, alguma coisa do CDI, mas você não sabe qual vai ser a Selic no período. Você sabe qual é a Selic hoje. Hoje a Selic é 3,75. Mas pode ser que amanhã o Banco Central decida baixar a Selic. Tá? Então, se o Banco Central baixa a Selic, o que acontece com os seus investimentos? Você vai perder dinheiro? Não, você não vai perder dinheiro. Na renda fixa, o lado da segurança da renda fixa é sempre vinculado ao seu valor nominal. Então, você nunca vai perder o seu valor nominal. Tá? A não ser que você venda o seu título antes da hora, né? Antes do vencimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas você levando o seu investimento até o final, você já tem uma taxa que é calculada, né, com o passar do tempo, mas que você, no momento da compra, você pré-definiu qual que é esse cálculo. Tá? Então, como é que funciona a rentabilidade de um investimento que é vinculado ao CDI, por exemplo? Hoje o CDI é 3,65. Ele é alguma coisinha abaixo da Selic. Ele sempre vai ficar um pouquinho abaixo da Selic. A Selic é 3,75, mas o CDI é 3,65, tá? A gente falou um pouco sobre o CDI na última aula. Então, eu imagino que vocês já sabem que o CDI e a Selic eles andam juntos. Tá? Eu parto sempre desse princípio. O CDI e a Selic andam juntos. Então, se o Banco Central decide baixar a Selic, o que acontece com o seu investimento? O seu investimento que é vinculado ao CDI, ele vai perder rentabilidade. Então quer dizer que no primeiro dia em que você teve uma rentabilidade, em que se você anualizasse essa rentabilidade seria 3,65%, no segundo dia, se você anualizar a sua rentabilidade do segundo dia, isso vai ser 3,5, 3,45, sei lá, alguma coisa que seja definido junto com a Selic. O que isso significa? Significa que a taxa Selic ela é anual. Então é 3,75 ao ano. Mas a rentabilidade dela é diária. Então todos os dias vai se calculando a rentabilidade dos seus investimentos. Tá? Isso vale para todas as rendas fixas. Menos a poupança, que a poupança tem o aniversário da poupança, que é calculado de mês a mês. Então é basicamente isso. Você pega a Selic 3,75, divide pela quantidade de dias úteis. Tá? E aí você vai ver quantos dias úteis existem, mas basicamente dia após dia a sua rentabilidade vai sendo calculada. E se a taxa Selic cai, significa que a sua taxa do próximo dia vai ser menor. Não significa que ela vai ser negativa, mas ela vai ser menor, porque a Selic caiu. Ou então se a Selic subiu, a sua taxa de rentabilidade do outro dia vai ser maior. Tá? Então é nisso que eu queria que vocês entendessem, que é o pós-fixado. Tá? O pós-fixado ele flutua muito menos do que uma renda variável, só que ele flutua dependendo da rentabilidade dia após dia. Tá? Então você não precisa ficar preocupado, né? Se ele caiu, eu vou perder dinheiro. Não, você só vai deixar de ganhar. Essa que é a verdade. Você deixa de ganhar, porque no momento em que você comprou o seu investimento, você achava que a sua rentabilidade ia ser de 3,75, você passa a não ter mais essa rentabilidade, você vai ter uma rentabilidade menor. Então é isso que acontece. Tá? Um título de renda fixa, ele é exatamente o contrário de um empréstimo. É claro que isso do ponto de vista da pessoa física, da gente que está investindo. Né? É o contrário do empréstimo, por quê? Porque para o banco é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas, ou então, dependendo do tipo de renda fixa, pode ser que não seja um banco, pode ser que seja uma empresa, a empresa vai fazer uma obra, alguma coisa assim. Mas é sempre você emprestando dinheiro para uma outra pessoa.
Esse que é o conceito de uma renda fixa. E ela confere previsibilidade justamente porque no momento da compra você já sabe qual que vai ser o cálculo. É como eu falei, você não sabe qual que vai ser o real retorno, porque depende de outras variáveis. E aí é que a gente já pode entrar no porquê que você não sabe ou qual que vai ser o seu valor nominal ou qual que vai ser o seu valor real. Porque imagina só, você contratou no momento da compra uma taxa de 6% ao ano, vamos supor. Essa taxa ela é pré-fixada. Então você já sabe exatamente que ao final do ano você vai ter essa rentabilidade de 6%, ao final de 2 anos você vai ter mais 6% de rentabilidade e assim vai. Você já sabe exatamente ao final do vencimento qual que vai ser o seu valor nominal. Mas você não sabe qual vai ser o seu valor real, porque você não sabe qual vai ser a inflação no período. Tá? Então se você contratou um título de rentabilidade de 6% e a inflação foi de 8%, a sua valorização real foi negativa. Tá? Então, apesar de que você tem mais dinheiro nominalmente falando, você perdeu o poder de compra. A inflação corroeu o seu dinheiro nesse período. Então, esse que é o grande lance. Você sabe qual que vai ser o seu valor nominal, mas não sabe qual que vai ser o seu valor real. Por outro lado, se você tem um investimento pós-fixado, o pós-fixado ele normalmente acompanha a inflação diretamente ou indiretamente. Diretamente, se você contratar um título que seja IPCA mais 3, por exemplo, então sempre que vai ter a variação do IPCA, vai ser sempre a variação dele mais 3% nesse caso. Mas se for indiretamente, pode ser via Selic ou CDI. A Selic e o CDI, eles andam juntos, claro, mas a Selic ela serve justamente para conter a inflação. Então, conforme a inflação vai subindo, a Selic vai subindo também. Se a inflação vai caindo, a Selic vai caindo também. É justamente por isso que esse ano a expectativa de inflação está cada vez menor, já está batendo 2%, então a probabilidade é que a Selic venha a cair com o decorrer do ano. Então você já sabe que a Selic ela acompanha a inflação indiretamente. Só que o que acontece? Você sabe que no final do período você vai ter uma rentabilidade real, porque, é claro, está superando a inflação. Você sabe que vai ser inflação mais 3 ou então 100% do CDI. Você sabe que você vai ter essa rentabilidade, mas você não sabe o valor nominal. Você não sabe exatamente qual que vai ser a Selic, qual que vai ser o CDI, qual que vai ser a inflação no final do ano. Então é por isso que não existe renda fixa, no sentido que talvez vocês entendam como renda fixa. Porque sempre vai ter uma variável. Ou a variável é a inflação no sentido de corroer o seu poder de compra do seu título, ou vai ser justamente o valor nominal que você vai ter no final das contas. Tá? Então, se você tem medo de renda variável porque você acha que a renda fixa ela é mais segura porque a renda fixa não varia, talvez você devesse rever esse conceito, porque a renda fixa varia sim conforme você tem inflação, conforme a Selic vai subindo, etc. Então, a renda fixa ela tem vários significados dependendo da sua carteira de investimentos. Tá? Você pode ter uma renda fixa que seja especificamente para reserva de emergência, mas você pode também ter uma renda fixa de alta rentabilidade. Isso algumas pessoas não sabem. Você pode sim ter altas rentabilidades com renda fixa. Só que isso exige, claro, um risco muito maior. E eu queria trabalhar esse conceito de risco em renda fixa para que vocês pudessem entender qual é o risco da renda fixa. Não é só de você ser corroído pela inflação, no caso do pré-fixado, ou então, sei lá, da sua rentabilidade ser baixa na Selic ou no CDI. O principal risco de renda fixa é o risco de crédito. O que isso significa? Significa que você fez um empréstimo para o banco ou para uma outra instituição. O seu risco é o risco dessa instituição não pagar. Então, um banco pode falar para você, eu não vou te pagar, porque eu não tenho dinheiro, porque, enfim, eu estou dando prejuízo, o coronavírus tirou meus lucros, então eu não tenho dinheiro para te pagar. Isso é um risco que você corre. E as pessoas não sabem. Por mais que seja um investimento em poupança, poupança também tem risco. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que poupança é o investimento mais seguro que tem e que você nunca vai perder se você colocar na poupança. Errado. Na poupança você perde de duas formas. Tanto na rentabilidade, porque a poupança hoje não rende mais do que a inflação. Para quem não sabe, a poupança, o cálculo da rentabilidade dela é de 70% da Selic. Então,
Isso significa que a inflação deveria ser 70% da Selic para que você pudesse ter uma rentabilidade com a poupança, uma rentabilidade real, né, acima da inflação. E o que acontece hoje em dia é que não é assim que funciona. Tá? A inflação está cada vez mais próxima da Selic e o juros real, que é justamente a Selic descontada da inflação, está cada vez menor. Então você perde dinheiro se você coloca na poupança. E o outro risco é o risco de crédito, porque existe sim um risco de você não receber o seu dinheiro na poupança. É claro que é um risco menor. É um risco menor porque a poupança ela é vinculada a questões imobiliárias, né? Enfim, quem quiser se aprofundar mais nesse sentido pode dar uma pesquisada, não é o tema da nossa aula, mas a poupança ela é vinculada a um imóvel no final das contas. Então ela tem sim um seguro um pouco maior, mas você pode perder dinheiro, é claro. Tá? O banco que você depositou sua poupança pode simplesmente falar que não vai pagar. E alguns outros conceitos importantes que você precisa saber. O primeiro é o conceito do FGC, que é o seu principal seguro, é a principal coisa que vai te fazer investir em renda fixa. Tá? Se você não investe ainda, você precisa saber que você está coberto pelo FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O que isso significa? Significa que se você investir em algum título de renda fixa um valor de até R$250 mil, você está coberto por esse fundo. A empresa, o banco ou a instituição financeira pode quebrar, que você vai ter o seu dinheiro reavido até o valor de R$250 mil. Para a gente aqui, a grande maioria com certeza não vai investir mais do que R$250 mil, então você pode estar completamente seguro com o FGC. É claro que existe uma burocracia por trás do FGC, né? Já foi provado que o FGC de fato funciona. É claro que se tiver um colapso do sistema financeiro de forma global, o FGC não vai segurar todos os bancos. Mas se um banco específico, uma instituição financeira específica quebrar, você está coberto pelo FGC. Então você pode ficar tranquilo, você pode ficar seguro com isso. Tá? Então, a primeira coisa é que aquele risco de crédito que a gente conversou, da poupança ou de qualquer outro título de renda fixa, ele é mitigado por conta do FGC. É importante vocês saberem que não é todo título de renda fixa que é coberto pelo FGC. Tá? Existem alguns títulos que não são cobertos e a gente vai falar sobre isso depois. O segundo conceito é o conceito de liquidez. A gente já falou um pouco na aula passada, só que o conceito de liquidez para a renda fixa é um conceito um pouco diferente, porque ele é totalmente vinculado ao vencimento do seu título. Como é que funciona? No momento que você compra um título de renda fixa, você está falando, olha, eu vou querer uma rentabilidade de, sei lá, 100% do CDI ao final de 2 anos, por exemplo. Então, quando terminar esse prazo de 2 anos, você vai ter a sua liquidez, você finalmente vai poder resgatar o seu dinheiro. Existem outros títulos que têm liquidez diária. É muito difícil ter um título de liquidez mista, né, que é um título que tem um prazo inicialmente e depois vira de liquidez diária, mas também existe. Então o que é a liquidez diária? Todos os dias você pode sacar o seu dinheiro. É claro que esses tipos de renda fixa, eles têm uma rentabilidade muito menor. Porque é claro, pensa só do lado da instituição financeira. Ela está pegando uma dívida contigo. E você ter liquidez diária significa que a qualquer dia você pode chegar para a empresa e falar, eu quero meu dinheiro de volta, e a empresa vai ter que te pagar. Então, para ela, isso é ruim. Então, o que compensa isso? Compensa a rentabilidade, que a rentabilidade é menor. Tá? Então, a liquidez no sentido de renda fixa está muito vinculada ao vencimento. Tá? Existem diversos títulos com diversas liquidez e vencimentos, mas existem títulos que você vai ter que resgatar em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos. Isso vai depender muito do título que você vai comprar. E tem essa questão da liquidez diária, que é o que você pode sacar a qualquer momento. Títulos como, por exemplo, a poupança, tem liquidez diária. O imposto de renda. Gente, o imposto de renda de título de renda fixa, ele é retido na fonte. Então você não precisa se preocupar em pagar imposto de renda, em emitir DARF ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, no momento que você sacou o investimento, você já foi descontado do seu imposto de renda. Isso é importante por quê? Porque o imposto de renda fixa, ele depende do prazo do investimento. Tá? Então tem tudo a ver com a liquidez e com o vencimento do título. Se você tem um título que vence em 1 ano, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda.
Se você vai pegar um título com vencimento de 2 anos, o seu imposto de renda vai ser menor, porque com o passar do tempo vai diminuindo essa alíquota que você paga de imposto de renda. Então é muito importante que você fique ligado no momento que você vai investir em qual é o vencimento do título. Tá? E aí você faz o cálculo, algumas corretoras já colocam o cálculo do imposto de renda para saber qual que vai ser a alíquota que você vai ter que pagar no final das contas. É claro que imposto de renda é imposto sobre a renda, não sobre o valor total. Então, se você investiu R$100 e teve uma rentabilidade de R$10, o imposto de renda vai comer os seus R$10, né? Uma parte dos seus R$10 e não uma parte dos R$100. O IOF também existe IOF, só que o IOF para renda fixa ele é só nos 30 primeiros dias. Tá? Então, no primeiro mês, se você investe hoje e pretende sacar o seu investimento amanhã ou daqui a 5 dias, você vai pagar IOF. E é muito importante que vocês deixem o investimento de vocês por mais de 30 dias, porque o IOF, nos primeiros dias, é um absurdo. É coisa do tipo, se você deixa 2 dias, você vai perder mais de 90% da sua rentabilidade. Então, praticamente, não adianta. Né? Praticamente, não faz diferença nenhuma você investir ou não, se você vai deixar um prazo tão curto assim. Agora, se você deixa em 30 dias, o IOF é zerado. Tá? A alíquota é zerada de IOF. Então, é sempre importante estar ligado nessa questão do IOF, porque tem tudo a ver com o prazo que você vai sacar o seu investimento e não com o vencimento do título. Tá? O imposto de renda ele tem a ver com o vencimento do título e o IOF tem a ver com quando você vai sacar. Podem ser coisas diferentes. Porque você pode ter um título que vence em menos de 30 dias, pode ser que isso aconteça. Não é muito comum, mas pode acontecer. E aí, é claro que você não tem opção, você vai pagar IOF. Mas você pode ter um título que tem vencimento em 3 anos, só que você tem liquidez diária. Então, como você tem liquidez diária, a qualquer momento você pode sacar. E aí você pode sacar em menos de 30 dias. Se você sacou em menos de 30 dias, você vai pagar IOF. Tá? Então é sempre bom ficar ligado nisso. O emissor tem tudo a ver com o risco de crédito. Tá? O que é o emissor? O emissor é justamente a pessoa que você vai emprestar o dinheiro. O emissor é a instituição financeira, o banco ou a empresa que está pegando o seu dinheiro para fazer algum outro tipo de investimento. Então é sempre bom você analisar qual que é o emissor do seu título. Quando você for investir em um valor muito grande, é sempre importante que você diversifique em emissores diferentes. Porque pode acontecer de um emissor quebrar, mas um outro emissor provavelmente não vai quebrar. Então você diversifica esse risco de crédito. Né? Tem tudo a ver com isso. Então esteja ligado qual é o emissor do seu título de renda fixa. Rating. Rating é uma nota, tá? Basicamente é uma nota que empresas específicas dão. Tá? Existem empresas que são chamadas de empresas de rating, né? Casos de rating, enfim. Que elas vão dar notas para as empresas e para os títulos especificamente. Tá? Então, se você vê que uma empresa que você está querendo fazer um investimento em renda fixa, ela tem um rating, por exemplo, de AAA, significa que o AAA ele é justamente o melhor nível possível, é o mais seguro possível. E aí ele vai diminuindo, né? O AA, o A, o BBB, o BBB, por aí vai. Então, quando você vê um rating, você tem que ver... claro que não são todos os títulos que vão ter rating, mas provavelmente muitos dos emissores vão ter rating. Então, você pode dar uma pesquisada também. Por exemplo, eu vou fazer um investimento aqui e o banco emissor é o Banco Máxima. Esse banco ele é financeiramente sustentável? Ele vai quebrar nos próximos anos? Talvez você não saiba, e talvez você não saiba nem onde pesquisar. Mas você pode entrar, dar uma pesquisada no rating dessa empresa, desse banco, e saber se é bom ou se é ruim. Tá? A custódia é uma coisa que umas pessoas também não sabem, é que não depende o seu risco, né? Ele não depende de qual é o banco ou corretora que você está investindo. Ele depende do emissor. Vamos tentar explicar de uma forma melhor. Eu entro no site da corretora Isinvest. A corretora vai me apresentar uma série de produtos. Dentre esses produtos, eu escolho um produto do Banco Máxima. Qual é o meu risco de crédito? Ele é derivado da corretora ou é do banco? Ele é derivado do banco, não da corretora. A corretora não tem nada a ver com isso. A corretora só me vendeu um produto. Ela é só um intermediário.
Então, você ter uma conta numa corretora não tem risco, porque não é a corretora especificamente que vai negociar os seus ativos. E o que acontece com o título que você compra? Né? Porque toda renda fixa é um título que você compra. Né? Então, você comprou um título do Banco Máxima. Onde é que esse título fica? Não é um título de papel. Não vai imprimir um título para você falando lá, o Fernando Henrique investiu R$100 no Banco Máximo. Não é assim. O que acontece com esse título? Esse título é um título digital, obviamente, e ele vai ser custodiado em alguma das duas câmaras de custódia que nós temos aqui no Brasil. O que significa ser custodiado? Significa que ele vai ficar guardado lá. Então eu tenho uma câmara que é um lugar específico, uma organização, né, em que guarda todos os títulos do país. E existem duas aqui no país. Existe a CETIP e a Selic. A CETIP é a de títulos privados. Então se você compra um CDB, se você compra uma poupança, se você compra uma LCI, uma LCA, todos esses títulos de renda fixa que são de crédito privado, você vai ser custodiado na CETIP. E a Selic? A Selic tem tudo a ver com a taxa Selic. Né? A Selic é justamente o sistema, né, especial de liquidação e custódia, que é o sistema em que fica armazenado os títulos do governo. Tá? Então você tem a Selic, que é onde fica custodiado o Tesouro Direto, né? Que aí tem o Tesouro IPCA, Tesouro Selic e Tesouro Pré-fixado, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas tem essa divisão. Então você já sabe que o seu título não vai ficar com a corretora. Se a corretora quebrar, tanto faz. A corretora não faz diferença para você. O seu título não está na corretora. Tá? O seu título está na CETIP ou na Selic. Então é importante também que você tenha essa noção, porque às vezes as corretoras quebram, hoje em dia não é tão comum, mas às vezes elas são compradas por outras empresas. Né? Tem um exemplo recente da minha corretora lá nos Estados Unidos, que era a Drive Wealth, que foi comprada pela corretora Avenue. Então, isso não cria um problema para mim, porque eu sei que meu título não está custodiado com a corretora. Meu título está custodiado numa câmara de liquidação e custódia. Tá? Então, isso já mitiga o risco do investidor. Não precisa ter problema, não precisa ter medo da corretora quebrar. Né? Então você vai investir numa corretora menor e aí você fica com medo da corretora. Não precisa ter problema, não precisa ter medo da corretora, porque não tem problema ela quebrar. Ela pode quebrar. É claro que você precisa ver se ela está legalizada pela CVM, né? Para ver se a CVM legalizou essa corretora e aí tudo bem. Mas estando legalizada não tem problema nenhum. Ela pode quebrar tranquilamente. Então vamos falar sobre o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite às pessoas físicas a investir em títulos do governo. Tá? O governo ele emite dívidas. O governo é endividado. Todos os governos do mundo têm dívidas. Então, existe a dívida externa e a dívida interna. Então, a dívida interna faz parte disso daí. Né? Você investir em Tesouro Direto, você está investindo na dívida interna do país. Então, o Tesouro Direto é um programa. Não é um investimento propriamente dito, ele é como se fosse uma corretora do governo, só que não é especificamente uma corretora. Por quê? Porque você investe via outras corretoras. Né? Você tem uma conta na Isinvest, na Rico, e aí por meio da Rico, da Isinvest, você compra um título do governo que é linkado ao programa do Tesouro Direto. Antigamente só investidores institucionais poderiam investir em títulos públicos, hoje em dia é aberto para todo mundo. Tá? E existem 3 principais títulos do Tesouro Direto. Existem outros, mas eles são ramificações desses 3 principais. E a gente vai falar um pouco deles. O primeiro é o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Pré-fixado, o nome do Tesouro tem tudo a ver com a rentabilidade dele. Então ele é pré-fixado justamente por aquilo que a gente falou anteriormente, que você já chega lá, na hora que você vai comprar, você vai ver, a sua rentabilidade vai ser 5% ao ano. Ponto. Vai ser essa, não vai ser outra. Tá? Então, eu coloquei aqui o exemplo, né, que a rentabilidade do Tesouro Pré-fixado 2023, o que significa 2023? Que o vencimento é em 2023. Existem outros vencimentos. Existe o vencimento de 2026, existe o Tesouro IPCA 2026, 2045, 2035 também. Então, existem outros vencimentos. Mas aqui eu trouxe o exemplo do Tesouro Pré-fixado de 2023, que está lá hoje no site do governo, a rentabilidade de 4,35% ao ano. Então você já sabe, essa vai ser a sua rentabilidade. Né? E qual é a diferença dele para os outros títulos? Só a rentabilidade. Tá? Basicamente é isso. Todos os títulos do Tesouro, eles têm liquidez diária. É importante saber. Só que, eu vou falar um pouco mais sobre liquidez diária quando eu falar sobre o Tesouro Selic. Porque a liquidez dos 3 é um pouco diferente.
O Tesouro IPCA, ele nada mais é do que o mesmo título, só que a rentabilidade dele é vinculada à inflação. IPCA é inflação, principal índice de inflação. Então a rentabilidade, como eu coloquei aí, do Tesouro IPCA 2026 é IPCA mais 2,97 hoje. Ou seja, você já sabe que a sua rentabilidade no final do período, independentemente de qual seja a inflação pode ser 5%, pode ser 0%, pode ser 30%, pode ser 200%, a sua rentabilidade vai ser IPCA mais 2,97%. Então você sempre vai ter uma rentabilidade real, ou seja, coberta pela inflação. E o Tesouro Selic, por último, ele nada mais é do que o mesmo título, só que com rentabilidade vinculada à Selic. Ele vai ser sempre Selic mais 0,0 alguma coisa. Hoje, no momento, está Selic mais 0,03. Esse 0,03 não faz muita diferença, né? Para fins de cálculo, você sempre arredonda para só Selic. Então vai ser sempre a taxa Selic. Hoje a taxa Selic é em 3,75. Você sabe que a sua rentabilidade vai ser 3,75. Ou se você comprar hoje, vai ser 3,75 mais 0,03. Em todos eles, existe um investimento mínimo que você pode fazer. Esses títulos, eles são títulos grandes. Então, assim, você comprar um título unitário de tesouro, significa que você tem que pagar, sei lá, 20 mil reais. É alguma coisa assim absurda. Mas você pode comprar frações desses títulos. E é justamente isso que tem a ver com o investimento mínimo. Então, o investimento mínimo do Tesouro Pré-fixado, ele é o menor, está em R$35 mais ou menos. O do Tesouro IPCA é R$55 e o Tesouro Selic é R$105. Então você não pode investir menos do que esses valores. Eu coloquei aqui também as metas para o final do ano, porque se você for fazer um cálculo de qual vai ser a sua rentabilidade, qual dos três é melhor, você tem que saber qual que vai ser o IPCA e a Selic no final do ano. É claro que isso daqui é meta, não significa que vai ser exatamente isso, tá? Principalmente o IPCA, porque o IPCA não dá para você escolher a dedo, o Banco Central não escolhe, o IPCA vai ser exatamente isso. Não, ele faz uma estimativa, né? A estimativa dele é que vai ser de 2,23% ao final do ano. E a Selic, a estimativa também, que é uma estimativa porque não se concretizou ainda, mas que o Banco Central vai definir, então é uma coisa que o Banco Central vai falar, a taxa Selic é essa ou aquela, é de 3% a meta. Sobre a liquidez dos três títulos. Os três títulos têm muita liquidez, então você pode comprar e vender a qualquer momento, só que é uma coisa que as pessoas também não entendem muito bem. Todo título tem um vencimento. O vencimento do título é esse que está aí na tela, 2023, 2026, 2025. Esse é o vencimento do título. Em tese, você só pode retirar o seu dinheiro no momento do vencimento. Em tese, isso vale para todos os títulos. Agora, alguns títulos te dão a possibilidade de você negociar, ou seja, você vender o seu título, seja para terceiros, seja diretamente com a instituição. Então, o que acontece com os três títulos do Tesouro? Nesses três títulos, você pode também negociar com o mercado. Só que não necessariamente o mercado vai pagar exatamente o que você contratou. O mercado pode pagar uma taxa muito maior ou uma taxa muito menor. É justamente por isso que algumas pessoas que investiram em Tesouro IPCA, por exemplo, no final de 2018 e que manteve o título de IPCA até hoje, viu uma variação no preço absurda. Por quê? No final de 2018 até 2019, mais ou menos, o Tesouro IPCA subiu muito, teve uma valorização absurda, tanto quanto a Bolsa de Valores. Só que depois, no final do ano, conforme as expectativas para a inflação, conforme as expectativas para o crescimento do país foram mudando, o Tesouro IPCA acabou se desvalorizando demais. Então hoje é possível até que tenham pessoas que ficaram no negativo nesse meio tempo. Só que o que isso significa? Significa que você perdeu dinheiro? Não. Você só perde ou você só ganha dinheiro no momento que você se desfaz do título. Isso vale para a renda variável também. Se você não se desfez do título no meio do caminho, você não teve ganhos nem perdas. Isso também é válido para fins de imposto de renda. Tanto é que o imposto de renda ele só incide no momento que você tem ganhos ou perdas, que é no momento que você vende o seu título ou a sua ação. Então, nesse meio tempo, a pessoa não teve ganhos ou perdas. O que ela teve? Ela teve uma variação no preço daquele título no mercado secundário. O que é o mercado secundário?
Mercado secundário é o mercado de outras pessoas, são que outras pessoas estão negociando. Tem outros bancos querendo comprar Tesouro IPCA de outras pessoas. E por isso eles pagam uma taxa maior ou menor dependendo da variação do dia. Tá? Então é importante vocês saberem isso, porque pode acontecer de você pegar e falar, eu vou investir em Tesouro IPCA porque parece mais seguro, tem a ver com a inflação e tal. E no primeiro mês você ter uma desvalorização. Significa que você perdeu dinheiro? Não. Porque se você mantiver o seu título até o vencimento, a sua rentabilidade vai ser a rentabilidade pactuada. Então vai ser a rentabilidade que você comprou. Vai ser IPCA mais 3%. Tá? Então é importante que você tenha essa noção, porque pode acontecer de você ter uma valorização absurda e falar, caramba, eu estou ganhando muito dinheiro. Talvez pode ser o momento de você vender o seu título. Isso daí é com você. Tá? Se você vai pretender vender o seu título no momento de valorização, tudo bem, você pode fazer isso, mas você sabe que você corre risco. Tá? Então, o risco mitigado da renda fixa é justamente de você manter o título até o vencimento. Tá? Se você não mantiver o título até o vencimento, o seu risco é tão grande quanto o risco de renda variável, porque o preço oscila. Tá? E o Tesouro Selic, ele não tem essa oscilação. Por que ele não tem essa oscilação? Porque a rentabilidade dele é calculada diariamente. Todos os dias a rentabilidade vai se acumulando do Tesouro Selic. Então, independentemente se você vai sacar o seu dinheiro no momento do vencimento ou antes, você vai ter aquela rentabilidade pactuada. Tá? Então é isso que é muito importante que vocês saibam. O cálculo da rentabilidade dos outros dois títulos só é feito no momento final, ou seja, no momento do vencimento. Lá quando bater o dia do vencimento, eles vão falar, você teve 10 anos e aí nesses 10 anos a sua rentabilidade foi de 10%, que foi a rentabilidade que você pactuou lá no início, então está aqui a sua rentabilidade, ponto, acabou. Ou a inflação nesses 10 anos foi de tantos por cento, então a sua rentabilidade vai ser inflação mais tantos por cento, e aí você vai ter a sua rentabilidade pactuada. Tá? Já o Tesouro Selic, repetindo, a rentabilidade é calculada diariamente. Tá? Então você pode sacar tranquilamente antes do vencimento, que não tem problema. É justamente por isso que reserva de emergência é Tesouro Selic. Reserva de emergência não é Tesouro IPCA e não é Tesouro Pré-fixado. Porque Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado, se você resgata o dinheiro antes do vencimento, você corre risco. Tá? Então é importante vocês saberem disso. Vamos para crédito privado. Vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou falando? Ficou alguma dúvida? Eu vi que já tem alguma dúvida aqui no Q&A. Vou responder no final da aula. Crédito privado. Como eu falei, o crédito privado ele pode ser garantido pelo FGC ou não ser garantido pelo FGC. Existem diversos títulos de crédito privado. Crédito privado nada mais é do que você emprestar dinheiro para uma instituição privada. Pode ser uma empresa comum, pode ser um banco, uma instituição financeira de forma geral, mas vai ser sempre um ente privado, tá? Não vai ser um ente público. Essa é a grande diferença, né? E eu trouxe aqui os títulos que são garantidos pelo FGC. O primeiro deles é a poupança, lógico. O segundo deles é CDB. Terceiro, letra de câmbio, RDB, LCI, LCA e letra hipotecária. Quais são os principais títulos de renda fixa? Os principais títulos de renda fixa são a poupança, pela quantidade de pessoas que investem em poupança, né? Isso é triste, mas ela é um principal. CDB, que com certeza é o segundo colocado. E você vai ter LCI e LCA. Letra de câmbio, RDB e letra hipotecária não são tão comuns. Dependendo do seu banco, da sua corretora, você vai ter acesso a esse tipo de título ou não. Mas, de forma geral, os mais usados são CDB, LCI, LCA e a poupança. Tá? O que é um CDB? O CDB é certificado de depósito bancário. Bancário, você já tira tudo. Significa que você vai emprestar dinheiro para o banco, ponto. Não tem uma outra instituição, não tem uma outra empresa por trás, é o banco. Você emprestou dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas. Vai fazer o que ele bem entender. Mas você está emprestando dinheiro para o banco. A poupança, da mesma forma, ela também, você está emprestando dinheiro para o banco, só que, como eu falei, tem uma questão imobiliária por trás dela. A letra de câmbio, ela é sempre uma financeira, que a gente chama. Uma financeira não é um banco, tá? Ela é uma instituição financeira, mas não é um banco.
Significa dizer que existem diferenças claras de cada um deles, mas basicamente, para quem está investindo, bom para a prática, não faz diferença. Tá? Praticamente um LC é a mesma coisa com CDB. Tanto é que muitas corretoras vão colocar CDB e LC juntas. Tá? Então, por exemplo, a Invest faz isso. Quando você clica no botão lá de CDB, você tem CDB e LC. Então você vai vendo lá a lista de CDB e LC porque é praticamente a mesma coisa. É claro que uma financeira não tem uma garantia tão forte quanto um banco tem, mas você pode mitigar essa diferença. Um RDB ele também é um recibo de depósito bancário. Existem outros, como por exemplo o RDC, que é recibo de depósito de cooperativa. A diferença deles para um CDB tem a ver com o vencimento. Tá? O CDB ele pode ter liquidez diária. Um RDB normalmente não tem. É claro que assim, isso é uma questão de definição. Na prática, pode acontecer totalmente diferente. Na prática, tem muitos RDBs e RDCs que têm liquidez diária. Tá? Então, acaba não tendo diferença prática. É a mesma diferença se vocês forem pesquisar depois qual é a diferença de uma distribuidora de valores e uma corretora de valores. Hoje em dia não existe mais, é a mesma coisa. Tá? Então, o RDB e o RDC é isso. O LCI e LCA, eles são muito interessantes porque, assim, você vai estar financiando uma atividade. Qual que é essa atividade? O LCI, ele é vinculado ao setor imobiliário. Então, quando você está investindo em LCI, significa assim, tem várias pessoas que têm dívidas imobiliárias. Tá? Eu fiz um financiamento com o Itaú. O Itaú vai pegar o meu financiamento, vai pegar o financiamento de todo mundo do meu prédio e vai colocar eles juntos. E esse pacote de financiamentos vai se chamar LCI no final das contas. Tá? É importante que vocês saibam disso. Termos técnicos não importa para vocês, o que importa é a prática. No final das contas, você vai estar investindo em financiamentos imobiliários. E o LCA é do agronegócio. Então você vai estar investindo em dívidas do agricultor, enfim, alguma pessoa que seja ligado à agropecuária, por exemplo. Então, tem uma pessoa que quer plantar banana, por exemplo, ela pega uma dívida. Então, essa dívida da pessoa que pega a banana, você vai juntar junto com outras dívidas e aí esse pacotão vai ser uma LCA que você vai estar investindo. Então, LCA e LCA são muito legais. Letra hipotecária tem a ver com hipoteca, né? Hipoteca, para quem não sabe, tem tudo a ver com imóvel. Tá? Então, é um tipo de dívida que você cria com o banco para garantir o seu financiamento de forma prática. Mas não é muito comum. Tá? Letra hipotecária não é muito comum hoje em dia. E não protegidos pelo FGC são os CRIs, CRAs e debêntures. O CRI e CRA são praticamente a mesma coisa que LC e LCA. Tem o mesmo conceito. O CRI ele é vinculado a imóveis e o CRA é vinculado ao agronegócio. Tá? Existe uma diferença técnica por trás deles, que tem a ver com o processo de securitização, que nada mais é do que como que vai ser feito esse empacotamento de dívidas, né? Como é que você vai pegar as dívidas de todo mundo que produz banana, por exemplo, e juntar. Então tem a ver com esse processo, para vocês não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é que esses títulos não são protegidos pelo FGC. Ou seja, se a instituição financeira quebrar, você perde seu dinheiro. Ponto, acabou. Tá? Então são títulos muito mais arriscados e é claro que por isso eles têm uma rentabilidade muito maior. E as debêntures é o tipo de investimento mais diferente dos outros. Por quê? Porque neles você vai estar diretamente financiando uma empresa privada. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica. Ela quer construir uma hidrelétrica, por exemplo. Ela quer, sei lá, construir rede de transmissão de energia, postes, por exemplo. Para ela construir isso, ela precisa de dívida, ela precisa de dinheiro. E ela vai emitir uma debenture. Essa debenture vai ser comprada por investidores que vão saber que elas têm um risco de crédito. Porque se a empresa simplesmente não paga a debenture, ele perde tudo porque não é garantido pelo FGC. É claro que, de novo, tem uma rentabilidade muito maior. Tá? Os investidores exigem uma rentabilidade muito maior por não ser coberto pelo FGC. É importante ressaltar também que CRI, CRA, LCI e LCA
são isentos de imposto de renda. A poupança também é isenta de imposto de renda. Por quê? É questão política, né? De você incentivar o setor imobiliário e incentivar o agronegócio. Tá? Então são isentos de imposto de renda. Isso significa que só por causa disso é melhor? Não. Por quê? Porque a rentabilidade deles, comparado com o CDB, é menor. Você vai ver um LCI normal, ele paga, sei lá, 90% do CDI. Enquanto você pode encontrar um CDB de 150% do CDI. É claro que vai depender de você fazer o cálculo aí de quanto que você vai pagar de imposto de renda, dependendo, obviamente, do vencimento, para poder saber qual dos dois vale mais. Tá? Então, vamos passar para a próxima, que é como funciona na prática. É isso que eu quero que vocês aprendam. Eu não quero que vocês aprendam teoria, não quero nada. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso na prática. Então, vamos para a prática. Coisas que você precisa ter atenção. Vencimento, a gente já falou. Né? Quando que vai vencer o título, se vai ser daqui a 1 ano, se vai ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Isso tem tudo a ver com a liquidez, então você tem que ver se tem liquidez diária ou não. Títulos com liquidez diária têm uma rentabilidade menor, você já precisa saber disso, isso já precisa estar gravado na sua cabeça. Então se você vê uma rentabilidade muito grande, você pode ter certeza que não tem liquidez diária. Então primeira coisa, ver o vencimento. Viu o vencimento, a segunda coisa que já leva ao mesmo tempo é ver o imposto de renda. Você já vai ver, coloca aí, pesquisa, tabela regressiva do imposto de renda. Eu não trouxe ela aqui, poderia ter trazido, mas você pode pesquisar tranquilamente. Tabela regressiva de imposto de renda. Você vai ver quais são as datas, né, de 180, 360 e por aí vai, que são os dias que vai fazer diferença no imposto de renda, que vai ter as alíquotas diferentes. Vai começar com a alíquota de 22,5%, vai para 20%, depois vai para 17,5% e termina com 15%. Essas são as alíquotas de imposto de renda que você tem que saber para você poder diferenciar. Pô, tem um CDB aqui que está me pagando 150% do CDI, mas ele vence daqui a 3 anos. Tem um outro que vai me pagar 148% do CDI, mas ele vence daqui a 1 ano. Qual que é melhor? Você tem que saber o imposto de renda. Você tem que saber calcular o imposto de renda, a diferença entre eles, que nada mais é do que você descontar qual que é o imposto que você vai ser pago. Então você viu o vencimento, vê a tabela regressiva de imposto de renda, vê qual é a alíquota. 15%, por exemplo. Você já desconta da sua rentabilidade, você vai chegar na sua rentabilidade real. Valor mínimo. Os investimentos, eles têm valor mínimo. A gente falou do valor mínimo do Tesouro Direto, tá? Mas os CDBs também têm valor mínimo. Grande parte deles, o valor mínimo está por volta de R$1.000. Isso não significa que são todos. Isso daí é a maioria. A maioria, na verdade, dos investimentos muito rentáveis. Se você quer um investimento com uma rentabilidade muito alta, o valor mínimo vai ficar por volta de R$1.000. Mas existem investimentos, eu vou mostrar aqui no próximo slide, que com R$100 você tem uma rentabilidade absurda. E aqui já entra num detalhe que eu quero deixar claro para vocês. Um título de renda fixa, ele funciona como um ingresso de um jogo ou de um show. Tá? Acaba. Essa é a verdade. Acaba. De uma hora para outra acaba. Você vai querer comprar o ingresso do Rock in Rio, se você não comprar, sei lá, nas 2 primeiras horas, talvez você fique sem. Então, essa é a verdade. Título de renda fixa acaba. Por quê? Porque a instituição financeira não quer se endividar para sempre. Ela não quer ter 1000 dívidas. Ela quer ter dívida no sentido que ela determinou para ela que é bom. Até isso daqui de dívida é bom, ok. Mas ela não vai ser indefinidamente, não é para todo mundo. Então, depende do horário também que você está comprando. E aí eu já faço uma recomendação aí. Fiquem ligados, o melhor horário para comprar título de renda fixa é entre 9 e 10 horas da manhã. São os melhores horários porque é aí que o mercado está abrindo, os emissores estão começando a emitir novos títulos de dívida, e aí é o melhor horário para você comprar, tá? E aí você tem que ver o valor mínimo, obviamente. Você tem que ver, obviamente, qual é a rentabilidade. É claro, você não vai comprar um título sem saber qual é a rentabilidade dele. Você tem que ver se é vinculado ao IPCA, ao CDI, ao Selic, ou se é pré-fixado. Isso faz toda a diferença. E você tem que diversificar o risco. Como diversificar o risco? Primeiro, não ter título só de um banco. Segundo, ter títulos com vencimentos diferentes. Tá? Se você tem um título que vai vencer daqui a 1 ano, você pode ter um título que vai vencer daqui a 2 anos e outro que vai vencer daqui a 3 anos. Então, diversifica o seu risco. Tá? Principalmente se você vai comprar títulos pré-fixados. E a gente vai falar um pouco mais sobre eles agora. Escolhendo um CDB. Como é que você escolhe um CDB na prática? Eu trouxe aqui 4 CDBs de verdade que eu peguei ontem. O mercado estava fechado ontem, então provavelmente esses títulos ainda estão lá. Se você entrar hoje, agora,
na Easy Invest. Esses títulos eu tirei da Easy Invest. Se você entrar lá agora, você muito provavelmente vai encontrar esses títulos lá, tá? Como é que você decide qual deles você vai escolher? O primeiro deles, que é esse de cima, do meio de cima, ele paga 13% ao ano. Você já vê quais são as informações logo. A primeira coisa que você tem que bater logo de cara. O que ele é? Um CDB, então não é uma LC, a gente não está falando de LC, não está falando de LCI nem de LCA. Então é um CDB, você já sabe que tem garantia do FGC, então bateu o olho, CDB, garantia do FGC, show, paga imposto de renda, então a Isinvest já coloca aí do lado, ó, 3% ao ano, 15% de IR. Por que 15% de IR? Por causa do vencimento. Qual que é o vencimento? Está lá embaixo, ó, tem valor mínimo e tem vencimento, vence em, já tem a data. Então você já tem que ver quais são essas informações, e aí você vai analisar qual dos 4 que você prefere. Então o primeiro paga 13% ao ano, mas vence em 2028, e aí eu vou fazer em sentido horário. O segundo, que é o da direita, ele paga 160% do CDI, mas ele vence em 2022, ou seja, mais próximo. O quarto, que é o de baixo, ele paga 9,85% ao ano, ou seja, pré-fixado, mas ele vence em 2023, ou seja, muito antes de 2028, por isso que a rentabilidade é menor. E o último, que é o da esquerda, ele paga IPCA mais 4,5% e ele vence em 2030, ou seja, é o mais longo possível. Conclusões que a gente pode tirar disso. Títulos vinculados à inflação são excelentes para longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo, tudo que importa para você não é quanto foi a Selic, não é quanto foi a rentabilidade nominal, ou seja, pré-fixado, é a rentabilidade real. No longo prazo, o que importa é você bater a inflação e ganhar alguns juros acima disso. Então, para títulos de longo prazo, inflação é perfeito. Para títulos de curto prazo, é um problema você comprar títulos de inflação, porque a inflação varia muito no curto prazo. Principalmente se tiver um vencimento longo com liquidez diária, como por exemplo o Tesouro IPCA. Você tem um vencimento muito longo e ele oscila muito, então você não pode precisar dele no curto prazo. Ao contrário do IPCA, pré-fixado é excelente para curto prazo. Tá? Então, se você vai comprar um título precisando do dinheiro daqui a um ano, o pré-fixado ele é excelente. Por quê? Porque você já sabe, você já tem uma estimativa de qual que vai ser a inflação no final do ano. O Banco Central divulga qual é a estimativa. É claro que o Banco Central não acerta 100% das vezes, tá? Muitas vezes ele erra por muito, mas você já tem uma estimativa, você já pode fazer um cálculo com isso. Então você já sabe qual vai ser a inflação, você pode comprar um título pré-fixado. Por exemplo, 13%. Você já sabe que a meta de inflação para o final do ano é de 2,23%. Então você já sabe que vai superar muito a inflação. Só que aí entra o detalhe. Esses dois títulos que eu coloquei de pré-fixados aí têm um vencimento muito longo. 2028, você não sabe qual que vai ser a inflação em 2028. A inflação em 2028 pode chegar a 100% e você não sabe. Pode mudar tudo daqui até lá. 2023 não. 2023 está mais perto. Só que mesmo assim ainda é longo. Tá? E aí é essa que eu quero que vocês peguem a manha. De 2023 é curto ou é longo? 2023 pode estar em 2020. 2023 é 3 anos. Daqui a 3 anos. 3 anos é médio prazo. 3 anos não é curto prazo. Então, título pré-fixado é curto prazo. Ou seja, para coisas menos de um ano, no máximo 1 ano e meio. 2 anos se você encontrar uma rentabilidade muito alta, né? Se você encontrar, tipo assim, a inflação está em 2,23, você encontra um título pré-fixado que pague, por exemplo, 10% nesse período, pô, vale a pena, porque a probabilidade da inflação no ano que vem chegar em 10% é muito pequena. Então você coloca na balança, né, qual o risco que você pretende correr. Ou seja, vamos resumir tudo aqui. Dos 4 títulos, qual que eu, Fernando, investiria? O de 160% do CDI. Por quê? Porque ele tem um vencimento curto e ele é vinculado ao CDI. Significa o quê? Que nesse prazo a inflação pode variar o quanto for, mas eu estou coberto pelo CDI, né? Porque o CDI ele bate a inflação no curto prazo. Então 160% do CDI é muita coisa.
Tá? É claro que em valores nominais, se a gente pegar, calcular, pô, o CDI é 3%, né? Você vai colocar 160% disso, não chega a 4%, então 4% é pouco, né? Para o Brasil isso é muito pouco, mas mesmo assim, para valores atuais isso é muito, né? Então, dos quatro, a manha que eu queria que vocês pegassem é essa, de escolher sempre com base em rentabilidade e em vencimento, tá? Porque o vencimento dos dois títulos prefixados estão muito longos e o vencimento do título vinculado à inflação ele é muito longo, isso é positivo para a inflação, só que tem um detalhe que eu esqueci de comentar. Você está comprando um título privado. Você não sabe se até 2030 esse banco vai ter quebrado ou não. Então você corre um risco absurdo, né? Porque nesses quatro títulos são títulos do Banco Máxima, que é um banco que paga muito bem para investidor. Mas você não sabe se ele vai quebrar até 2030. Então você tem um risco muito alto, né? Então é esse a manha que eu queria que vocês pegassem. Esse título da direita me parece muito mais agradável porque ele é de curto prazo e ele paga muito bem. Então é excelente. Vamos para a próxima. Aqui é só para vocês terem uma noção. Isso daqui eu peguei do site da Rico, tá? Então o slide anterior foi do site da Isinvest, esse é do site da Rico. Daqui a pouco vai acabar o tempo da live, mas isso daqui é do site da Rico e é o Tesouro Direto, tá? Então como investir em Tesouro Direto? Você entra lá no site da Rico, vai ter uma parte escrita lá Tesouro Direto, vai abrir isso. É claro que aqui não estão todos os títulos, mas aqui estão os principais, tá? E aí você pode ver a diferença de rentabilidade entre eles. O primeiro da linha é o Tesouro Prefixado 2026. E você vê que a rentabilidade dele é 6,42%. O segundo da linha é o Tesouro Prefixado 2023, ou seja, 3 anos a menos. E a rentabilidade dele é 4,35%. Ou seja, você vê a diferença é muito grande. Num você tem uma rentabilidade de 6%, no outro de 4%. É uma diferença absurda. Tá? Então, vai depender muito do que você quer, se é para curto prazo ou para longo prazo. O Tesouro Selic, né, que é 2025 o vencimento dele, mas vocês já sabem que tem liquidez diária. E o Tesouro IPCA, aí tem o 2026 e o 2035. E você vê também a diferença que o 2026 paga 2,97% mais inflação e o 2035 paga 4,17% mais inflação. Então é uma diferença absurda, que é justamente o risco que você corre por deixar mais tempo. Então quanto mais longo o título, maior rentabilidade. Tá? Quanto maior o valor mínimo do título, isso vale para título privado, quanto maior o valor mínimo, maior rentabilidade. E isso vai depender muito de qual é o seu interesse. E é por isso que eu vou trazer agora como diversificar em renda fixa. Renda fixa você pode ter altas rentabilidades. Eu já mostrei para vocês que 160% do CDI, para os dias de hoje, é uma rentabilidade muito alta. Então, você pode diversificar sim na renda fixa. Tá? A renda fixa não é só para reserva de emergência. Reserva de emergência é uma parte da renda fixa. Mas você pode também ter títulos de alta rentabilidade. Gente, só uma informação. Eu tenho 1 minuto e 50 para acabar a live. Então, acabando a live, como foi na última aula, eu vou encerrar essa live e abrir uma nova live. Então, eu peço desculpas para quem mandou perguntas agora. Mandem perguntas na próxima live, já assim que abrir, para que eu possa responder as perguntas, porque eu não vou ver as perguntas que vocês mandaram aqui. Mas, vamos lá, falar sobre diversificação. Você pode diversificar sim, você pode ter alta rentabilidade na renda fixa sim, resta você saber dosar os riscos. Se você vai investir numa debenture, por exemplo, debenture tem um risco absurdo. Por quê? Porque é uma empresa, empresas são muito endividadas, então você corre risco muito alto de você perder dinheiro, da empresa quebrar, e você não é garantido pelo FGC. Se você investe num CDB, você sabe que o CDB por si só ele já é menos arriscado. Por quê? Porque um banco quebrar é muito mais difícil. E o CDB tem garantia do FGC. Então eu trouxe aqui um exemplo de como é que você pode diversificar. Né? Esses 30% do Tesouro Selic, ele tem muito mais a ver com a sua reserva de emergência. Tá? Tesouro Selic é reserva de emergência, então esses 30% aí não é um valor fixo, vai depender de quanto é essa reserva de emergência. Se a sua reserva de emergência for 50% de todo o seu dinheiro em renda fixa,
você vai, claro, mudar a perspectiva dessa diversificação aqui. Mas só para vocês terem uma noção que você pode investir também em diversos títulos. E eu vou encerrar essa live e começar uma nova porque já está acabando o tempo. Então, por favor, entrem aí na live. Muito obrigado a quem ficou até agora e vai ter que sair, mas eu vou começar uma próxima live. Obrigado. Vamos lá. De novo, quem tiver dúvidas, manda as dúvidas, que eu não vou conseguir ler as da live passada. Gente, é muito assunto. Eu queria ter feito essa live em 40 minutos, mas não deu pra fazer em 40 minutos. Eu já passei de 1 hora e vou ficar aqui até sabe lá que horas, respondendo as dúvidas de vocês. É muito assunto. É claro que esse curso que eu tô fazendo em 3 aulas era pra ser um curso de, sei lá, 1 ano. É muito assunto que eu tô querendo jorrar pra vocês. Eu sei que fica difícil de vocês acompanharem, dependendo de quanto que vocês conhecem de investimento, mas é o que eu posso fazer de forma rápida para ajudar vocês, tá? Então, como eu tava falando, essa diversificação é uma diversificação proposta, não significa que vocês vão seguir isso à risca. Isso vai depender de quanto que é a reserva de emergência de vocês. Pode ser maior do que 30%, pode ser menor do que 30%. Mas reserva de emergência é Tesouro Selic. E aí eu coloquei em sentido horário também. CDB de liquidez diária, 15%. O que é esse CDB de liquidez diária? Esse CDB de liquidez diária, ele existe para cumprir uma função de ajudar a sua parte de renda variável. Porque aqui a gente está falando só de renda fixa. Mas é claro que uma carteira de investimento não pode ter só renda fixa. A gente falou sobre isso na primeira aula. A carteira de investimento tem que ter uma parte de renda variável também. Então, esse CDB de liquidez diária, esses 15% que eu coloquei aí, por exemplo, né, é para você pegar esse dinheiro quando tiver oportunidade. Ele chama reserva de oportunidade. É diferente da reserva de emergência. Não confundam. Reserva de emergência é para se acontecer alguma coisa, você fica na quarentena, não pode trabalhar na quarentena, você tem que passar 6 meses aí sem poder trabalhar, ou ficou desempregado, ou bateu o carro, ou aconteceu alguma coisa, você precisa de dinheiro rápido. Isso é só reserva de emergência. Reserva de oportunidade não é a mesma coisa. Reserva de oportunidade é o que você deixa guardado em liquidez diária, e aí por isso que é CDB de liquidez diária, para quando aconteça um evento na bolsa de valores, para quando as suas ações fiquem muito baratas, como é o que está acontecendo agora. A gente está vendo no Covid que por conta do Covid a bolsa de valores caiu muito de uma hora para outra, despencou. Se você tinha reserva de oportunidade, você pegou parte desse dinheiro, ou todo esse dinheiro, dependendo do quanto que você acha que foi uma boa oportunidade, e comprou ações. Então, esse CDB de liquidez diária, ele serve, essa reserva de oportunidade serve para você ter dinheiro quando acontecer um evento na bolsa de valores e o preço cair muito. Tá? E aí você pode continuar diversificando. Por exemplo, CDB pós, né, esse pós é pós fixado, obviamente, e aí vai ser vinculado à Selic, vai ser vinculado à inflação, enfim, você vai definir qual que é a rentabilidade dele. Mas um pós longo, por que longo? Porque é de longo prazo, ou seja, você coloca para, sei lá, 2030, alguma coisa assim. Aí você pode ter 10% nele. E aí depois, CDB pós curto. Por que curto? Curto prazo. Né? Então um CDB que vai vencer daqui a 1 ano, 2 anos, tá? Também 10%. CDB pré-fixado, e aí fica atenção, pré-fixado eu coloquei só 5%. Por que pré-fixado só 5%? Porque o pré-fixado ele tem aquele risco, né? Aquele risco da inflação, aquele risco de ter uma volatilidade no curto prazo. Então, ele é pré-fixado, é claro, mas você só vai ter rentabilidade no final do período. E é por isso que é só 5%, porque ele tem um risco maior do que os outros. E aí depois, CDB pós-médio. Médio o quê? Médio prazo, né? 10% também. Tesouro pré-fixado, 5%. De novo, mesma coisa. É o mesmo risco de você precisar do dinheiro no curto prazo e não consegue vender porque oscila muito o preço e você não sabe quanto é que vai ser a inflação no longo prazo. Pode ser que a inflação corroa o seu título. Então é o risco que você corre de inflação, né? Você tem que ter uma rentabilidade real. Se você não tem uma rentabilidade acima da inflação, não adianta nada, né? Então, tesouro pré-fixado 5%. E tesouro IPCA longo, porque longo prazo, 15%.
Por que o Tesouro IPCA longo tem uma fatia tão relevante, né, dos investimentos? Porque é essa parte, é esse Tesouro IPCA que vai garantir a sua aposentadoria. Não significa que ele vai ser somente a sua aposentadoria. Não significa que você, quando chegar em 2045, ou sei lá quando você vai se aposentar, 2055, não significa que todo o seu dinheiro da sua aposentadoria vai ser derivado do Tesouro IPCA. Mas ele é o que vai garantir. Então ele é que vai te passar a segurança de que em algum momento você vai ter um dinheiro para a aposentadoria. Tá? É claro que a gente espera que na nossa aposentadoria a gente tenha uma fonte de renda com ações, a gente vai falar sobre ações na parte de renda variável, mas se acontecer alguma coisa daqui até lá que a gente não possa prever, o Tesouro IPCA longo serve justamente para garantir a sua aposentadoria no longo prazo. Basicamente é isso. É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Não vi ninguém mandando dúvidas ainda, então quem mandou na última live, por favor, manda de novo para que eu possa responder. Como eu falei, é muito conteúdo. Isso daqui deveria ser passado em um ano, em várias aulas para vocês. Eu tentei jorrar o máximo de conhecimento que eu tenho, que eu posso explicar de forma rápida para vocês. E eu sei que alguns conceitos não deu para cobrir completamente. Eu queria ter podido explicar mais o que é um LC, um LCA, qual a diferença deles para CRI e CRA, o que é a poupança, como é que funciona, por que a poupança é tão ruim. Eu queria ter falado sobre outros tópicos, né? Mas não cabe numa aula de 1 hora, né? A caixa de perguntas está aí embaixo. Veio uma pergunta aqui, ó. Fiquei muito confuso com a questão de poder vender antes do vencimento. Sim, a boa parte dos títulos, não vou falar a maioria, mas boa parte dos títulos você tem um mercado secundário. O que é o mercado secundário? O mercado primário, né, antes do mercado secundário, é o mercado que você comprou diretamente da instituição. Então, eu comprei um CDB que o emissor é o Banco Itaú. Esse é o mercado primário. O mercado secundário é um mercado em que eu vou pegar esse meu título que eu tenho do Itaú e vou vender para ti, por exemplo. Vou vender para alguém que está vendo a nossa live. Isso é o mercado secundário. Não tem nada a ver com banco, mas tem a ver com um título que eu estou negociando. Então eu posso vender no mercado secundário. Eu posso pegar um título que eu tenho qualquer e falar, ó, eu quero te vender isso aqui, vamos negociar um valor. Eu posso fazer isso. Então você pode vender títulos antes do vencimento, tá? É claro que isso varia o preço, né? É claro que eu te vender um título hoje, eu posso te vender por um preço, mas amanhã eu tenho uma outra perspectiva, eu acho que o mercado vai se mover de outra forma e eu te cobro outro preço, entendeu? Então o preço varia, ele é muito volátil, porque depende da expectativa das pessoas, tá? E é justamente isso que assim, as pessoas não sabem muito bem, que quando você vê um gráfico de rentabilidade do IPCA, por exemplo, você vê que ele é muito volátil. Mas ele é volátil não é só porque o IPCA é volátil. Tudo bem, o IPCA é volátil, mas não é tão volátil assim. Agora, ele é volátil por quê? Porque ele depende da expectativa do IPCA. Depende da expectativa dos juros reais de longo prazo. Depende da expectativa do mercado. Como é que o país vai se movimentar nos próximos anos. Tá? Então, pelo fato dele depender da expectativa, ele varia tanto quanto uma ação. Então você compra um título vinculado à inflação, você vai ver que a sua volatilidade é tão grande quanto uma ação. Tá? Então é por isso que você tem que diversificar na renda fixa. Não adianta você querer falar, Fernando, qual dos três é melhor? Pré-fixado, IPCA ou Selic, ou CDI, né? Que CDI e Selic é a mesma coisa. Qual dos três é melhor? Não tem o melhor. O melhor é você ter os três. O melhor é você ter um pouco de cada. Porque é claro que cada um deles vai ter um lado negativo. É justamente isso que eu quis mostrar quando eu mostrei o gráfico de pizza de diversificação. Você tem que diversificar, você tem que ter um pouco em cada. Entendeu? Diversificar não é só você ter renda fixa e renda variável. Não é só isso. Diversificar você dentro da renda fixa, você ter pós-fixado, você ter pré-fixado, inflação, CDI, Selic. Você ter uma diferença. E diferenciação também, diversificação de emissores também. Você tem um emissor A, um emissor B, um emissor C, ter tesouro direto. Então você diversificar isso. Cumpre uma função muito maior do que só ter renda fixa ou renda variável. Indica uma corretora para renda fixa. A corretora que eu indico para renda fixa é a Isinvest.
A Isinvest é aquela corretora que eu coloquei lá os 4 títulos de renda fixa para comparar, para escolher um deles. Por que a Isinvest? Porque ela traz justamente títulos de bancos menores, como o Banco Máxima, que são de alta rentabilidade. Tá? Então você pode se expor a um risco maior com o CDB porque você tem garantia do FGC. Então você pega um título lá do Banco Máxima, o Banco Máxima, se você for pesquisar um pouco sobre, você vai ver que é um banco que não é tão seguro assim. É um banco pequeno, tem muita dívida, mas ele tá rodando. Tá? Há muitos anos que ele está rodando. E por que você pode se expor a esse risco? Porque você sabe que tem o FGC. Porque você sabe que se você for investir até 250 mil, você vai estar coberto pelo FGC. Então a Isinvest é muito boa porque ela traz esses títulos diferentes, com alta rentabilidade. Qual o lado negativo do Tesouro Selic? Vamos lá. Primeira coisa é a rentabilidade. A rentabilidade dele é baixa. Né? Se você for comparar a rentabilidade dele com os 160% do CDI, os 160% é muito maior. Tá? Outro lado negativo, o Tesouro Selic só tem um vencimento. Hoje, no momento, o vencimento é 2025. Então você só pode comprar o título com esse vencimento. Se você quer deixar para mais longo prazo, não sei por que você faria isso com o Tesouro Selic, mas se você quisesse, você não poderia. Mas basicamente o lado negativo do Tesouro Selic é esse, que é a rentabilidade. Nas últimas semanas, acho que foi mês passado, teve um problema com o Tesouro Selic. Algumas pessoas do mercado falaram que não estavam conseguindo vender os títulos porque caiu a liquidez, ou seja, significa que tinha pouca gente querendo comprar e aí deu um problema no sistema deles. Mas isso daí foi algo totalmente situacional por causa do coronavírus, né? Então não dá para levar isso como regra. Isso não é o lado negativo como regra do Tesouro Selic. Um lado que poderia ser negativo é que o Tesouro Selic só funciona em dia útil. Se você quiser sacar o seu dinheiro no final de semana ou no feriado, você não consegue. É um lado negativo também. É isso. Mais nenhuma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar, hein? Não? Nenhuma? Gente, então foi isso. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Eu vou postar o vídeo no YouTube amanhã. E como eu falei, é muito conteúdo, mas obrigado a vocês que ficaram até aqui. Eu sei que passei muito do horário, mas é isso. Muito obrigado. Quem puder compartilhar com os amigos, por favor, pode ajudar. E tamo junto. Até sábado, aula 3, renda variável, hein? Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.